creio, Senhor. E você também crê? Amém. Tudo é possível. Boa noite com Jesus. Pois é, nós estávamos falando que parece que passou 6 meses, não é? Sem nós nos encontrarmos aqui. Mas nós combinamos de assistir os cultos em casa, não é? Através da internet. Mas eu não vou perguntar, né? Não vou pedir para vocês levantar as mãos para ver aqueles que cumpriram, não é? Com esse dever. Eu assisti todos os cultos, começando desde a segunda-feira até o domingo à noite. Depois emendei na segunda-feira de novo. Terça-feira ontem, ou antes de ontem, não teve culto, né? Lá em Goiânia. Então não teve culto na internet. Eu assisti o programa e quando terminou o programa, entrou um irmão cantando um hino, estava iniciando um culto. E eu não sabia em que lugar que era e fiquei curioso, querendo saber. Aí assistir o período de louvor, o irmão cantou 3 hinos, e depois teve um hino avulso, inclusive um hino que foi cantado pela igreja de Goiânia, através do vídeo. E depois entrou o pastor no púlpito, né? E eu olhei e falei, esse pastor aí não é estranho para mim não, mas eu não me lembro o nome dele. Mas na terça-feira da apresentação, quando ele se apresentou, eu disse para minha esposa, falei, bem, como que esse nome casou com a feição desse pastor, né? O nome dele é Abraão, né? Tem o rosto bem cheio assim. E aí ele começou a pregar e eu assisti todo o culto e fui até o final. E foi muito bom mesmo, né? E ontem nós estivemos em São João do Ivaí e hoje nós estamos aqui pela graça de Deus. A escritura é São Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Nós vamos meditar um pouquinho na mensagem Ide e chamai Jesus, nos preparando assim para o nosso culto de oração. Então nós vamos ler a Bíblia. Cumprimentamos nossos irmãos através da internet, aqueles que já estão em conexão e outros que talvez nos ouvirão, não é? Em dias futuros. E tendo chegado a outra banda, ou melhor, estou lendo o verso 28. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. O profeta irmão Branham disse, eu gosto disto. Seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo, Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes, por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Amém. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Versos 23 até o 27, do capítulo 8 do Evangelho de São Mateus. Em São Lucas 24, verso 45, a Bíblia diz, então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, nós desfrutamos de uma grande oportunidade, pois temos reunidos mais uma vez na casa do Senhor. Este lugarzinho simples, humilde, mas
foi a porta que o Senhor abriu, onde os teus filhos poderão vir, entrarem de quando em quando e saciarem a sua sede, a sede não por água natural, mas pela água da palavra, pelo pão do céu, que é a palavra do Senhor. Nós te agradecemos por esse lugarzinho simples e humilde, porém é um lugar onde nós saciamos a nossa sede espiritual. E agora, obrigado pela leitura que acabamos de fazer, acompanhando assim o seu servo, nosso Elias, que tomou essa escritura para falar sobre este tema: Ide, chamai Jesus. Então pedimos ao Senhor, fale conosco, nos prepare para o culto que vem, e não somente isso, mas nos preparem para o nosso encontro com o Senhor no dia da sua vinda, que poderá ser no próximo amanhecer. Te pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Vamos dizer amém? Amém. Ele merece, não é? Ele merece nosso louvor, ele merece a nossa glorificação. Nós começamos aqui a nossa meditação nessa mensagem, Ide, chamai a Jesus, e paramos aqui no parágrafo 30, e 8. No parágrafo 37, o profeta de Deus nos fez menção da última comissão que Jesus deu aos discípulos em São Marcos, capítulo 16, dizendo: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarem serpentes ou beberem coisas mortíferas, não os prejudicará. Isso quer dizer, não lhes farão dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E a Bíblia diz que eles, tendo partido, pregaram o evangelho, cumprindo este ensinamento, essa ordem que Jesus lhes havia dado. Então, no parágrafo 38, o profeta de Deus disse: agora posso não ter fé suficiente para fazer todo aquele ato. Posso não ter fé suficiente para realizar todas as bênçãos que Jesus ordenou. Mas ele continua dizendo: mas certamente não gostaria de ficar no caminho de alguém que tivesse fé suficiente para fazer tudo isso. Eu posso não ter fé para fazer tudo isso que Jesus tem ordenado, mas eu jamais ficaria no caminho de alguém que tivesse fé suficiente para realizar todas estas coisas. E ele acrescenta dizendo: talvez eu não tenha fé suficiente para ser como Enoque, que saiu numa tarde para fazer um passeio com Deus e não voltou mais à sua casa, porque Deus o tomou para si. Então ele disse: talvez eu não tenha fé suficiente para ser como Enoque, que deu um passeio à tarde com Deus e não precisou morrer, apenas subiu para o lar. Mas eu certamente gostaria de ver alguém fazer isso agora, sabe? Eu com certeza não gostaria de ficar no caminho dele quando ele está fazendo isto. E eu oro por esse tipo de fé, porque é o tipo de fé que teremos que ter nesse dia em que nós estamos
vivendo. Pois sabemos que estamos vivendo os dias finais. Cremos que estamos vivendo a sombra da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos ter fé, e não somente para ver os enfermos curados, para ver demônios sendo expulsos, mas aquela fé de transformação, para sermos transformados no abrir e fechar de olhos, como a Bíblia diz, que nós que ficarmos vivos seremos transformados, não é? No abrir e fechar de olhos, subiremos juntamente com os ressurretos a encontrar o Senhor nos ares. Então, amados, se a fé pudéssemos comprá-la no mercado, em alguma farmácia, não é? Quem sabe se não tivéssemos dinheiro suficiente, nós procuraríamos a farmácia popular, né? E quem sabe eles dariam uma olhadinha naquele lugar onde tem aqueles remédios fornecidos pelo governo, né? Que não custa nada, eles poderiam encontrar ali um vidrinho cheio de fé e servir isso para a gente. Mas você não compra isso com dinheiro. Nós compramos isto com a vida consagrada. É orando, é jejuando, é chorando, não é? Irmão Brana disse que Deus determinou um método para a criança pedir, suplicar o que ela tivesse necessidade. Se uma criança nascesse em um lar muito rico, não é? E aquela família então dissesse: olha, filhinho, você pertence a uma família multimilionária, então nós temos um bercinho de ouro aqui, temos uma campainha de ouro. Quando você tiver qualquer necessidade, você toca a campainha e a mamãe vem te atender. O irmão Branham disse: isso não funcionaria. Não adianta se ele nasceu num berço muito rico ou muito pobre. O método, a maneira que Deus deu para a criança pedir aquilo que ele precisa é chorando. E essa é a maneira que nós devemos entrar na presença de Deus. É chorando. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. Batei, batei. Aquele que bate, abrir-se-á. Então, o profeta continua dizendo: nós, ou melhor, vou voltar aqui, eu oro por esse tipo de fé, porque esse é o tipo de fé que teremos que ter. Nós, os que ficarmos vivos na vinda do Senhor, seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, e arrebatados juntamente com os mortos ressuscitados, para encontrarmos o Senhor nos ares e estar para sempre com Ele. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o desejo que está no coração de cada filho, de cada filha de Deus. Esse é o desejo que está no coração de cada pessoa que alcançou graça em Deus e alcançou essa tremenda revelação da mensagem da hora, dos mistérios que nos têm sido revelados. Alcançamos esta revelação sem nenhuma sombra de dúvida. Principalmente, cremos que Deus enviou Elias, prometido em Malaquias 4, confirmado pelo Senhor Jesus Cristo em São Mateus 17:11, onde ele diz: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então, o irmão Branham diz: agora vamos abrir agora em Mateus capítulo 8 e começar com o versículo 23 e ler uma pequena porção da Escritura aqui, para obter um conteúdo, ou melhor, um texto, para o contexto de algumas Escrituras que escrevi aqui, às quais quero me referir
e alguns comentários, notas. Mateus 8, 23, para começar, e leia o versículo 27. Então, nós acabamos de fazer a leitura dessa escritura que o irmão Branham usou para falar sobre esse tema. E no verso 27, que é o último versículo que foi lido, então os discípulos disseram, mas que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Que homem é este? Eu tomei São Marcos, melhor dizendo, São Lucas 24, 45, aonde a Bíblia diz, então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Por quê? Eles estavam de sobreaviso sobre tudo o que havia de acontecer. Jesus sempre estava dizendo, não é? E ele disse, derribar esse templo, em 3 dias eu o reedificarei, e convém que o Filho do Homem padeça, né, e façam isso e aquilo dele e tal. E assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim importa também que o Filho do Homem fique no seio da terra. Então Jesus sempre estava dizendo de seu sofrimento, de sua crucificação, de sua morte e de sua ressurreição. E agora, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, foram de madrugada ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, e chegando lá, viram uma visão de anjo que lhes falaram, vocês estão buscando vivo dentre os mortos? Não está aqui, já ressuscitou. E de dizer aos seus discípulos, vão a Galiléia que lá me encontrarão. Então aquelas irmãs voltaram apressadamente, levaram essas boas notícias para eles, e eles, tendo todas aquelas recomendações do Senhor Jesus, de tudo o que havia de acontecer, mas mesmo assim, disseram, vamos para o nosso bairro, vamos voltar para Emaús. Pedro, que era um pescador nato, disse, eu vou remendar as minhas velhas redes e vou voltar a pescar de novo, porque eles estavam tão decepcionados. É claro, o ser humano, ele tem essa tendência, não é? Ele fica em perplexidade quando algo grande, quando uma coisa o surpreende, ele fica em perplexidade. Mas eles deviam parar, raciocinar um pouquinho e pensar, não, espera um pouco, ele falou que ele ia ressuscitar. Mas mesmo assim, então, ficaram decepcionados. E descendo aqueles 2 de Jerusalém para Emaús, tristes, abatidos, eu imagino, falando em voz, né, gaguejante, e um disse, devera, irmão Cleófas, mataram o nosso Jesus, aquele que nós pensávamos que ia reinar sobre Israel, e nós iríamos reinar juntamente com ele. E esse já é o 3º dia que ele foi morto, foi crucificado, foi morto, sepultado. E ainda que umas irmãs diz que foram ao sepulcro, diz que viram uma visão de anjo que diz, vejam bem, comentando sobre isso, sobre a ressurreição deles. E ele se pôs ao lado deles e fez de conta que ele era um estrangeiro. Que conversação são essas que vocês estão trocando entre si? E por que vocês estão tristes e abatidos? Perguntaram, és tu peregrino aqui em Jerusalém? E não sabe as coisas que nelas têm acontecido nesses últimos dias? Ele perguntou, quais as coisas?
Aqui diz a respeito de Jesus Nazareno, um varão poderoso entre os homens, diante de Deus e tal e tal. Aí Jesus começou a abrir as Escrituras, desde os Salmos, os profetas, falando com eles, não é? O coração deles ardia. Porventura não estava escrito que o Cristo tinha que padecer, ser morto, sepultado, e que ele ressuscitaria? O coração deles ardia, mas não sabia que Jesus estava ali. E aqui nesse caso, Jesus estava com eles, apenas dormindo no barco. E eles entraram em desespero. E de chamar a Jesus, ou então pereceremos. Então Jesus se pôs em pé, primeiramente disse: homens de pouca fé, por que vocês estão temendo? Hein? Tendo Jesus com eles no barco. Agora, amados, eles eram humanos como eu e você, como nós somos. Às vezes temos Jesus ao nosso lado, porque ele prometeu estar conosco todos os dias. Até quando? Até a consumação do século. É isso verdade? Mas nós pensamos que estamos só. Estamos desamparados. Meu Deus. Irmão Brana vai descrever um pouquinho aqui. É uma coisa um pouquinho embaraçosa, mas dá para a gente compreender muito bem. Ele diz: isto foi em um momento tremendo da reunião de Nosso Senhor, ou seu ministério terreno. Isso foi em um momento tremendo, em uma hora tremenda. Irmão Brana, ele continua dizendo: eu creio que seu ministério terreno nunca cessou, porque ele está em seu povo agora. Amém. Nós precisamos crer nisto, nós precisamos nos sintetizar isto em nosso coração, porque ele está em seu povo agora. Veja, seu ministério terreno nunca cessou, porque ele está em seu povo agora. Deus estava em Cristo e agora Cristo está nas pessoas. Deus em Cristo e Cristo na igreja. Amém. Que hora nós estamos vivendo? Ou será que isso aqui é uma história, simplesmente uma história fetícia? Não, isso é assim diz o Senhor. E ele está fazendo suas mesmas obras agora que ele fez então. Então ele se cansou, ele estava fadigado do dia. No capítulo anterior, de acordo com São Marcos, capítulo 4, verso 35, nós encontramos ali que ele havia curado a mãe da esposa de Pedro de uma febre, e havia muitos grandes milagres que ele havia feito. Então ele era um homem, tal como qualquer um de nós somos, ele era humano. Aqui é onde os trinitarianos não entendem. Aqui é onde se necessita de uma revelação divina, uma revelação dada por Deus, porque ele era tanto Deus como era humano. E como humano, ele sentia as mesmas coisas que qualquer um outro homem, qualquer um outro ser humano sente. Ele sentia canseira, ele sentia fadiga. Quem sabe muitas vezes ele molhou as suas vestimentas de suor. Então ele se cansou, ele estava fadigado do dia. Ele havia curado a mãe da esposa de Pedro de uma febre e havia muitos grandes milagres que ele havia feito.
E encontramos aqui que ele estava ensinando em parábolas, sempre cumprindo as ordens do Pai. E seria bom se todos o tomássemos como exemplo, sempre tentando, ou melhor, tratando dos negócios do Pai. Seria tão bom se nós pudéssemos tomá-lo como exemplo. Ele devia estar cansado e fadigado em seu caminho, e eu o vejo. Ele precisava atravessar a Galileia, e quando ele começou a atravessar, cansado e fadigado, a virtude saiu dele. De todas estas coisas que ele fez, pregando, orando pelos enfermos, e ele sabia, porque ele era Deus, e ele sabia que havia um grande trabalho pela frente. Ele sabia que havia uma grande tarefa para o dia seguinte. Ele sabia que havia um maníaco em Gadara, que tinha sido um homem selvagem por anos, um jovem como nós, como nos é dito, que havia perdido sua razão humana, quer dizer, sua razão de ser um ser humano, e vivia nas tumbas com um espírito maligno. Oh, que lugar para um homem viver em um cemitério! Mas é muito apropriado para um demônio estar entre coisas mortas. Então ele viveu lá fora e foi tão terrivelmente afligido por esses demônios, até que eles quebraram as correntes, e sua força era super força. Aqueles demônios se apossaram daquele homem, então se o amarraram com corrente ou alguma coisa assim, ele quebrava aquilo, porque ele tinha força quem sabe, força de 10 homens, porque ele estava possesso de demônios. Então o profeta está dizendo que ele tinha sua força, era uma super força. E você já viu um homem atingido por um espírito maligno assim? Ele é várias vezes sua força. Ele pode multiplicar a força dele por várias vezes. Como eu os tenho notado nas reuniões, quando os grupos de policiais nem conseguem segurá-los, eles rasgam aqueles policiais em pedaços e os jogariam de lado, e sairiam e seguiriam em frente. Sua maneira, porque ele está totalmente entregue ao maligno, e ele se apossou dele, e ele não tinha seu próprio entendimento. Ele só fez o que o espírito maligno colocou nele para fazer. Uma vez eu vi uma pessoa endemoniada, não de muito pertinho, né? De meio longe. Mas o homem estava dando o leve, e muitos homens que queriam agarrá-lo e segurá-lo. Olha, amados, o profeta William Marion Branham tem nos ensinado que há duas forças espirituais que governam este mundo. Há dois poderes. Este mundo é governado por dois poderes. Um é o poder de Deus e o outro é o poder de Satanás. Você pode ver e crer assim, que isto é verdade? Então, aquele homem era possesso, não é? Por uma legião de demônios. Então, que força aquele homem tinha?
Então, o irmão Branham estava dizendo, porque ele estava totalmente entregue ao maligno. Ele se apossou dele, o maligno se apossou dele, e ele não tinha o seu próprio entendimento. E ele só fazia o que o Espírito mais fazer. Então eu pensei, disse o profeta, se uma rendição completa ao diabo pode dar a um homem talvez 5 vezes mais a sua força, o que uma rendição completa a Deus faria a um homem rendido completamente nas mãos dele? O que isso faria com um aleijado que é fraco no corpo e não pode andar ou algo assim? Se pudéssemos nos render completamente ao Espírito Santo, nos daria super força para nos levantarmos no nome do Senhor, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Vê? A força em Deus que está em você é maior do que qualquer aflição que poderá vir sobre você. Não há nada que possa dominá-lo, que possa substituí-lo, porque você está cheio desses superpoderes. E esse superpoder é o Espírito Santo que domina a sua vida se você for um cristão. Amém. Aí nós lembramos de Sansão, né? Que era um nazireu de Deus. Ele já nasceu para ser um nazireu. Então, nós vemos as proezas que Sansão fez durante a sua vida. Uma queixada de um animal, um jumento, um boi, uma queixada seca. Com aquela queixada, ele matou 1000 filisteus. E o profeta diz que os capacetes daqueles soldados filisteus tinham 4 polegadas, uma coisa assim, de espessura. Mas cada pancada que ele dava com aquela queixada seca era uma morte. Ele matou 1000 filisteus. Quando trancaram ele lá dentro da cidade, se não me engano, a cidade de Gaza, trancaram os portões, e portão que pesava toneladas. Ele arrancou aquele portão, carregou nas suas costas e levou lá em cima no morro, deixou lá em cima do espigão. É Sansão, viu? Meu Deus. Uma vez levamos um irmão que estava bem pirado ali, numa vigília que fizemos em Ubiratã. Se os irmãos de Ubiratã estiverem me ouvindo, eles se lembram disso. O irmão queria derrubar a barraca, rapaz. Negócio do pau da barraca assim. E balançou tudo. E aí foi eu, o pastor Jair e outros irmãos. Meu Deus do céu. Aí fomos orar por ele. Eu, feito bobo, fechei o olho, ele me deu um murro na cabeça, quase me derrubou. Aí, por fim, chamamos a polícia. A polícia veio e aplicaram um sossega-leão nele. Aí levaram ele para Jandaia. Aí lá em Jandaia, quando ele chegou, ele estava acordando já. Aí ele disse, venha em mim, espírito de Sansão. Oh, Jesus amado. Moço, a gente já passou por algumas experiências. Então, amados, se um endemoniado pode fazer tanta coisa assim, né? Uma pessoa que, sei lá qual o motivo, né? Os demônios se apoderaram dele e ele fazia essas bravuras. Quanto mais uma pessoa rendida completamente nas mãos do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sansão fez isto, até que ele foi brincando, né? Foi brincando com Dalila.
Por isso o profeta diz que há 3 coisas perigosas para o ministro: fama, dinheiro e mulher. Sansão foi brincando com Dalila, brincando, até que ela arrancou o segredo que estava no seu coração. Até que ele revelou para ela onde estavam as suas forças. Olha, se cortarem as tranças do meu cabelo, então essas forças que eu tenho se irão de mim. E ela o acariciou e fez ele adormecer no colo dela. E os filisteus já estavam ali de prontidão. Eu imagino que ela simplesmente deu um sinal para eles: venha, corte as tranças dele. E depois que eles tinham feito o serviço, ela disse: Sansão, os filisteus vêm sobre si. Até então ele quebrava cordas e tudo que amarrava ele quebrava tudo e saía. Mas agora, quando ele despertou, cadê a força? Foi embora. Primeira coisa que fizeram, furaram seus 2 olhos. Ele ficou cego. Mas mesmo cego, o levaram lá no templo de Dagrão, para fazer um espetáculo, para se divertir com ele, e ele pediu para o mocinho que estava guiando ele: me leve lá na coluna do templo, lá naquela coluna do meio. E quando ele se sentiu lá, ele simplesmente disse: ó Senhor, morra eu e os filisteus. E agarrou sobre aquela coluna e derrubou aquele templo e matou mais filisteus na sua morte do que em toda a sua vida. Eu pensei, se uma rendição completa ao diabo pode dar a um homem talvez 5 vezes sua força, o que uma rendição completa a Deus faria a um homem? O que isso faria com uma pessoa enferma, aleijado, que é fraco no corpo e não pode andar? Aí você se lembra daquele coxo, né? Lá na porta do templo chamada Formosa, que assentava ali e ficava pedindo esmolas para todos que entravam e saíam do templo. Porém, quando Pedro e João iam saindo cheios do Espírito Santo, e ele pediu uma esmola, e Pedro diz: não temos ouro e também não temos prata, mas o que temos te daremos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E pegou na mão daquele coxo e colocou ele em pé, e ele saiu saltando e louvando a Deus dentro do templo. Amém. Ele continua sendo o mesmo Deus. O que acontece, amados, é que nós acostumamos com tudo. E quando se acostuma, se acomoda. É verdade. E este grande trabalho, colocado entre ele e o dia seguinte, terminou o tempo, né? E ele sabia disto, ele era Deus. E assim, enquanto o navio atravessava o mar, ele aproveitou para descansar um pouco. Agora, o irmão pastor aqui e outros ministros sabem como é entre a reunião da manhã e a reunião da tarde. Como que a canseira se apodera dele entre o culto da manhã e o culto da tarde. Então Jesus sabia que ele tinha uma tarefa para o dia seguinte. Então, enquanto estava atravessando o mar, ele se retirou um pouco e deitou para descansar. Vamos lembrar que ele era tanto Deus como homem. Como homem ele sentia canseira, e como Deus ele ressuscitava um morto. Amém. Então o profeta diz: agora, irmão, pastor aqui e outros ministros sabem como é entre a reunião da manhã e a reunião da tarde. Muitas vezes, especialmente quando você percorre alguns quilômetros difíceis, como eu gostaria de deitar
e descansar por alguns minutos. Entende? Você só está cansado. E lembre-se, Jesus era humano, tão humano que ele podia morrer, tão humano que ele poderia chorar, tão humano que ele poderia ter fome. Ele era, em certo sentido, humano, porque ele era o Filho de Deus, Criador. Deus habitou nele. Agora, mas ele era humano, e ele era humano e Deus juntos. Deus criou uma célula sanguínea no ventre da Virgem Maria. Domingo na escola nós temos um assunto justamente sobre isso que o profeta está dizendo aqui, que Deus criou uma célula sanguínea no ventre da Virgem Maria. E sabemos que o sangue vem da hemoglobina, é do sexo masculino. Uma galinha pode botar um ovo, assim como um pássaro, mas se ela não tiver contato com o macho, não chocará. Não é fértil, então vem do macho. E neste caso, o macho era Deus, um espírito, Jeová, o Pai. E ele cobriu a Virgem e criou esta célula de sangue que gerou o homem, Cristo Jesus, o qual era o Filho de Deus. Agora, ele não era judeu, ele não era gentio, ele era Deus. Porque veja você, ele não era sangue judeu, nem era sangue gentio, ele era sangue de Deus, o sangue criador para nos redimir. Amém. Portanto, nem judeu, nem gentio podem dizer que ele pertenceu a nós ou aquilo. Ele pertencia, ele morreu pela raça caída de Adão, por ambos os lados, por todas as pessoas e em todos os lugares que acreditam nele. Amém. Domingo nós temos uma boa escola, se assim Deus nos permitir. Eu estou vendo, estou sentindo isto. Então, amados, a Bíblia nos diz que ele era Emanuel, que traduzido, Deus conosco. A Bíblia diz que ele era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. São João, capítulo 1, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Hoje é 4. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, as pessoas acham que ele era uma segunda pessoa, ou então que ele era um Deus menor, né? Um Deus mais fraco. Mas, na verdade, ele era Deus, o Emanuel, feito carne. Nós vamos orar um pouquinho, né? Vamos falar com o Senhor.